Já se passaram 7 anos. Você pode parar de lamparinar? Eu não gosto de você. No momento em que a garota se virou, eu já sabia. Meu amor não correspondido que durou 7 anos. Acabou. Eu caí atordoado na beira da estrada. Como um apostador que não tem nada. Perdi completamente. Aqui está para você. Quando estiver triste, é só comer um doce. A voz da garota era pequena e fraca. Depois de falar, ela se virou e foi embora. Eu também tenho algo a mais nas mãos. Um pequeno doce. Não imaginei que, nos meus momentos mais tristes, um doce me aqueceria o coração. Quando consegui reagir, a garota estava novamente de cabeça baixa, distribuindo panfletos. Mas a cena à minha frente me deixou surpreso. Você está cego? O homem derramou o caldo quente sobre o braço da garota. Os panfletos que a garota tinha nos braços também caíram no chão, mas ela apenas manteve a cabeça baixa. Ainda não me atrevo a deixar as lágrimas caírem. Eu avancei rapidamente. Puxei a garota delicadamente para trás. Você está louco, ah? Bebi demais e acabei esbarrando na garota. E você ainda começou a morder. A outra parte viu que cada vez mais pessoas estavam assistindo. Então ficou aborrecida e foi embora. Ah! Obrigado. Obrigada. Obrigado. Eu vi que o braço da garota já estava bem avermelhado. É melhor você ir lavar com água fria rapidamente. E depois comprar algum remédio para passar. A garota baixou a cabeça e ficou em silêncio. Apenas deixou cair uma lágrima no chão. Por que você não está feliz? Porque meu pai tem uma doença incurável. Aqui, te dou esta máquina de bolhas. Ela vai fazer muitas bolhas. É muito divertido. Qual é o seu nome? Eu sou o Cavaleiro Dragão de Fogo. Aqui está. Comer um doce resolve quando estamos tristes. Mamãe sempre disse que devemos retribuir cortesia. Aqui está para você. A menina deu a pulseira que estava em seu pulso para o menino. Foi ela quem fez. Então só tem uma conta de madeira e um cordão vermelho. Obrigado. É muito bonito. Esta cidade tem milhões de pessoas. Eu também não espero mais te ver. Mas, nós ainda podemos ver a mesma nuvem. Encontro de estrelas de doce paradas. Nesse momento, a noite chegou. Eu fui sem rumo para o parque nas proximidades. De repente, vi uma silhueta familiar. Não é aquela garota que estava distribuindo panfletos mais cedo? Ela estava sentada sozinha no banco sob a lâmpada. Hesitei por um momento. Acabei indo até a garota. Por que você ainda não foi para casa tão tarde? A menina se assustou com a voz repentina. Quando percebeu que era eu, ela rapidamente baixou a cabeça e aspirou o nariz. Quando estou de mau humor, costumo ficar aqui um tempo. Lembrei das coisas que aconteceram mais cedo. Então eu perguntei: você passou remédio na queimadura? Não, não há. Espere um momento. Alguns minutos depois, eu voltei ofegante e disse: o que aconteceu com você? Se não tratar a queimadura, vai ser complicado. Nessa hora, ela parecia uma pessoa que estava levando tudo na cara. Eu então me agachei na frente da menina. Peguei a pomada e toquei o braço dela. Fiz um gesto para que ela aplicasse. E a menina realmente estendeu o braço. E então, de repente, parou de se mover. Não sabia nem como se defender de ser xingada. Agora só sabia que um passo é necessário para saber como se mover. Por que é tão ingênua? Eu pensei isso para mim mesma. Então decidi aplicar a pomada eu mesma. Mesmo que essa luz de rua não fosse tão forte, eu ainda conseguia ver onde a menina se queimou. Já estava bem vermelho. E, além disso, estava um pouco descamando. Você realmente lavou com água fria ou não? Lavei sim. A voz da menina era bem baixa. Ela estava nervosa, mas era muito bonita de se ouvir. Embora eu sentisse que meu tom de voz era muito suave, mas não sei por quê, ela parecia ter sido criticada, com a cabeça baixa o tempo todo. Então por que você não vai à farmácia? Naquele momento, o trabalho ainda não estava terminado. Além disso, comprar remédio custa muito dinheiro. Estou meio sem palavras. Só posso aplicar a pomada silenciosamente na queimadura da garota. Assim vai ficar bom. Ainda há muita pomada. Lembrei-se de aplicar com frequência. Após avisar, levantei a cabeça. Mas percebi que a garota estava me olhando fixamente. Nesse momento, de repente, uma brisa noturna soprou. A brisa levantou a franja da garota, revelando olhos tão claros quanto pedras preciosas. E seu rosto puro e limpo. De repente, senti que o mundo estava estranhamente silencioso. Neste momento, meus olhos só viam ela. A garota que demorou a voltar à realidade. Com o rosto cheio de timidez, abaixou a cabeça. Disse timidamente: ah, não. Ah, não. Não olhe mais, por favor. Eu sorri inexplicavelmente.
Era algo que eu poderia dizer com segurança. E ainda estava falando se era bom ou ruim. Assim que ouvi, levantei-me rapidamente. Olhei para as horas. Já passava das 11 horas. Eu posso te acompanhar de volta. A garota acenou levemente com a cabeça. Em seguida, os dois caminharam juntos pela rua. Meu nome é Shenlu. Um caminho sem saída. E você? Meu nome é Lian Shihou. Nesse momento, a garota ainda estava com a cabeça baixa. Olhando para minha sombra, disse: Obrigada por me comprar o remédio. Eu vou te devolver o dinheiro. Depois de falar, ela tirou o celular do bolso. Porém, essas palavras me deixaram inexplicavelmente aconchegante por dentro. Era apenas uma coisa tão simples. Também há pessoas que me agradecem. Enquanto eu ainda estava atordoado. Então vi a garota abrindo um pouco a boca. Com os olhos piscando, ela disse: Meu celular está sem bateria. Enquanto isso, sua mão tremia ao erguer o celular diante de mim. Ela ainda apertou algumas vezes. Ela parecia um pouco perdida. Não consegui me segurar e sorri levemente. Você parece um pouco ingênuo. Não tem problema. Este remédio é muito barato. Custou menos de 10 reais. A garota não teve coragem de falar mais. Ela apertou os lábios. Continuou a olhar para baixo. Depois de um tempo, ela de repente falou de forma séria. Na verdade, eu sou muito inteligente. No caminho, eu dei uma olhada rápida. Esta garota um pouco insegura. Por que uma garota tão bonita? Por que você precisa sempre se esconder? Por que você está sempre com a cabeça baixa? Você deveria ter um pouco mais de confiança. Depois de um bom tempo, a garota finalmente começou a falar lentamente. Assim, é difícil ser notada por alguém. O tempo parecia passar em um piscar de olhos. A garota me levou até um ponto de ônibus. Ela disse em voz baixa: Estou esperando o ônibus aqui. Depois que descer, estará bem perto de casa. Eu olhei para o relógio. Já se passaram mais de 10 minutos. Você faz isso todo dia? Casas um pouco fora do centro são mais baratas para alugar. Então, por que você não procura um emprego perto de casa? Aqui, mesmo desconsiderando o custo do transporte, todo dia dá para ganhar mais de 10 reais. Parece que, não importa a pergunta. As garotas sempre respondem honestamente. É realmente muito trabalho duro. Assim que terminei de falar, o ônibus chegou. Então, as duas portas se abriram lentamente. Obrigado. Antes que a garota pudesse terminar, eu apenas balancei a cabeça. Então, eu observei a garota entrar no ônibus. Ela acabou de se sentar. E só então percebi. Ela parecia querer dizer algo antes. Mas o ônibus já começou a se mover. Ela então se levantou rapidamente. E bateu no vidro da janela, um pouco ansiosa. Eu com certeza vou te devolver o dinheiro dos remédios. Quando eu vi que ela ficou preocupada. A garota que estava um pouco mais alta na voz. Eu realmente achei um pouco engraçado. Apenas sorri e acenei com a mão. Ao ver o ônibus se afastar, eu chamei um táxi para voltar para casa. Observando o céu noturno e nevoado, eu lentamente tirei meu celular. De repente, vi que havia fixado a Moyan por anos. Depois de hesitar por um bom tempo, acabei desfazendo a fixação, pensando no eu de antes, que enviava bom dia e boa noite todos os dias. E sempre procurava vários assuntos para conversar. Era realmente patético. Shenlu. Quando cheguei em casa, já era quase 1 hora. Entrei no quarto e abri a gaveta, me preparando para jogar fora tudo que tinha a ver com Moyan. De repente, vi uma pulseira com apenas uma conta de madeira. Peguei-a na mão e hesitei por um momento, mas acabei colocando-a de volta na gaveta já vazia. No dia seguinte, assim que acordei, peguei meu celular, por instinto, querendo enviar uma mensagem. Na última segunda antes de clicar em enviar, percebi o que estava fazendo. Rápido, dei um tapa na própria cara. Ao voltar para a sala de aula, de repente, uma caloura se aproximou. Olá, senpai. Sou amiga da Liang Zhou. Ela está trabalhando meio período e não consegue pedir folga. Ela me pediu para perguntar quando você teria um tempo livre. Ela quer te agradecer pessoalmente. Fiquei um pouco chocado ao ouvir isso. Ela também estuda nesta escola. Sim, nós dois somos do curso de contabilidade. Entendi. Estarei livre depois da aula. Então eu vou fazer com que ela te espere na entrada da biblioteca. Não sei por quê. Eu sempre sinto que essa garota está sorrindo maliciosamente, parecendo o sorriso dos protagonistas de um drama quando estão juntos. Depois de dizer isso, a garota foi embora. Você precisa se lembrar, irmão mais velho. Meu nome é Lin Miao Miao. Voltei para o meu lugar depois de não dormir muito à noite. Mas a sonolência quase não existia. Que coincidência! Então por que ela não mora no campus? Depois da aula, eu estava prestes a sair para encontrar a garota. De repente,
Fui chamado pelo orientador. Xiaolu, venha me ajudar com a lista de nomes. Eu tive que ficar. Depois de meia hora, começou a chover muito subitamente. Já faz tanto tempo e ainda está chovendo. Lian Shihou provavelmente não vai mais me esperar. Mais de meia hora se passou novamente. A chuva do lado de fora começou sem que eu soubesse quando. Já havia caído bastante. Nesse momento, eu finalmente terminei. Eu corri imediatamente para fora. Corri em direção à biblioteca. Eu, na chuva, tentava evitar as pessoas. Enquanto corria, eu levantava gotículas de água do chão. Quando cheguei à entrada da biblioteca, percebi. Uma garota estava timidamente em pé lá. Ela parecia estar um pouco fria. De vez em quando, ela se encolhia no casaco. Mas ela ainda estava bem à frente. Às vezes, uma rajada de vento soprava. A água da chuva caía sobre ela. Ao ver isso, fui rapidamente até ela. A água da chuva já tinha molhado parte de suas roupas. As orelhas da garota também estavam vermelhas de frio, juntamente com seu rosto delicado. Era adorável e ao mesmo tempo dava pena. De repente, eu estava com sentimentos muito confusos. Perguntei um pouco atordoado. Por que você ainda não foi embora? Eu fui chamada pelo orientador para ajudar. Desculpe. Ouvi uma voz familiar. A garota finalmente levantou a cabeça e viu que era eu. O canto da boca da garota parecia se elevar levemente. Eu vou te esperar. De repente começou a chover tanto. Eu já estou atrasado há mais de uma hora. Você deveria ter ido embora, certo? A garota me olhou com seriedade. Nos seus olhos claros. Eu só consigo ver a mim mesmo. Eu te prometi. E nós combinamos isso, não é? O contato visual anterior parecia ter consumido toda a coragem dela. Em seguida, ela rapidamente abaixou a cabeça novamente. Por que você é tão ingênuo? Então por que você não foi para dentro? A chuva já está batendo em você. Eu não sou bobo. Eu tenho medo de que você não consiga me encontrar. Porque você também veio se arriscando na chuva. Então eu não esperei pela pessoa errada. De repente, fiquei completamente paralisado ali. Então, realmente alguém esperando por mim? Nesse momento, eu senti algo em meu coração derreter de repente. Não é bobo ainda. Eu sempre sinto que mesmo se eu te vender, você ainda pode contar meu dinheiro. A garota balançou a cabeça levemente. Você não é esse tipo de pessoa. Naquele momento, só você me ajudou. A garota virou a cabecinha e perguntou com cuidado. Aquela. Então eu vou te convidar para jantar. Eu estava prestes a recusar, mas percebi que a garota estava com a cabeça bem baixa. Seus dedos seguravam repetidamente a bainha da roupa. Então eu rapidamente sorri e disse: Vamos, eu vou te aproveitar bem. A garota parecia estar muito mais feliz. Ela assentiu repetidamente. Havia muitas pessoas ao redor. Eu estendi a mão e segurei suavemente a manga da garota. Juntos, fomos empurrando lentamente para frente. A garota olhou para a manga que eu segurava. Essa delicadeza perfeita que não ultrapassa limites fez com que ela se sentisse cheia de segurança. A cantina está muito cheia nesse horário. Além disso, é caro e a comida é ruim. Vamos comer fora. Tudo bem. Vá comer o que você quiser. A garota respondeu imediatamente. Depois de falar, ela baixou a cabeça nervosamente. Mas eu não tenho guarda-chuva. Não se preocupe, logo teremos. Depois de falar, eu peguei o celular e acessei a tela. Ei, cara. Estou aqui na biblioteca. Traga 2 sombrinhas rapidamente. Recebido. Por favor, responda. Mensagem recebida. Over. Não esperei nem alguns minutos. Jian Shao trouxe os guarda-chuvas. Aqui está para você. Estou indo. Quando ela viu a garota, ela me lançou um olhar significativo. Por que só tem um? Jian Shao me olhou sem alterar a expressão. O outro quebrou de repente. Observando Jian Shao se afastar, suspirei, resignado. Lentamente, abri o guarda-chuva. Direcionei para a garota que estava parada, sem reação. Vamos nos virar. A garota estava com a cabeça baixa. Nervosamente, ela apertou os dedos. Depois, ela emitiu um leve som de cum. Sem dizer nada, ela caminhou ao meu lado. E assim foi. 2 pessoas caminham tranquilamente sob a cortina fina da chuva. A água da chuva bate incessantemente no guarda-chuva. Gradualmente, cobre o som apressado do coração da garota. Esta é a primeira vez que ela caminha tão perto de um garoto. Após um tempo, eu trouxe a garota para fora do portão da escola. Paramos em uma rua antiga. É aqui. Aqui, ao ouvir minha voz, a garota levantou a cabeça. O primeiro que entrou em vista foi um restaurante de hot pot. Ela pressionou os lábios, mas ainda falou com seriedade. Vamos entrar. Não é lá. É aqui. Eu apontei para um restaurante de noodles ao lado.
Este lugar está aberto há mais de 20 anos. Quando eu era criança, costumava vir aqui para comer com meu pai. Em seguida, a garota me seguiu para dentro. Ela silenciosamente escaneou para pagar. No total, 28 yuan. Experimente e veja se está bom. A garota então abaixou a cabeça. Ela começou a comer em pequenas mordidas. De vez em quando, ela levantava a cabeça discretamente para me olhar. Então, ela rapidamente desviou o olhar. Eu olhei para a garota tímida à minha frente. Meus pensamentos estavam um pouco confusos. Embora não soubesse entre nós dois quem realmente invadiu o mundo de quem, mas eu sempre senti que a garota trouxe à minha vida um toque de cor diferente. Eu sorri e perguntei: está gostoso, não? Embora a garota estivesse comendo de forma adequada, sua pequena boca ainda estava cheia e redonda. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Em seguida, ela rapidamente abaixou a cabeça, olhando para a garota com a boca cheia, parecendo um hamster. Eu sorri involuntariamente. Apoiei o queixo e a observei em silêncio. Por que você está fazendo bicos? E ainda tentando economizar assim? A garota rapidamente engoliu o que tinha na boca. Então, ela começou a falar devagar. Por que preciso economizar para a cirurgia da minha mãe? Ao ver a expressão da garota ficar repentinamente sombria, eu de repente senti uma pontada de dor por essa tola que esperou por mim sob a chuva. Aquela Lin Miao Miao é sua amiga? Vi a garota acenar com a cabeça. Eu perguntei novamente. Então eu sou seu amigo? A garota ficou subitamente paralisada. Embora seus olhos estivessem cobertos pela franja, eu ainda conseguia ver vagamente seus olhos piscando. Depois de um pequeno momento, a garota perguntou cautelosamente: pode tocar? Ela levantou levemente a cabeça sem querer. Parecia que em seu coração havia alguma expectativa. De repente, fiquei meio confuso. O que você está dizendo? Não sou eu quem está perguntando? Pode ser. Obrigada. A garota disse suavemente. Antes, eu só tinha ela como amiga. Depois de ouvir isso, não disse mais nada. Apenas então tirei meu celular. Coloquei na frente da garota. Já que somos amigos agora, vamos comer juntos quando tivermos tempo. A garota também segurou seu celular com as duas mãos e deu uma olhada. Quando vi o momento em que adicionei como amigo, de repente, perguntei confuso. Por que seu avatar é uma máquina de bolhas? Por que foi um presente de outra pessoa? Eu também comprei isso quando era criança. Mas eu dei o meu para outra pessoa. De repente, me lembrei da menina que perdeu o pai. E vi essa aqui na minha frente. Lian Shihou, que economiza para tratar sua mãe. Este mundo realmente não é nada gentil. E essa cena foi vista por Mo Yuqin na porta. Quem deveria ser olhado assim por Shen Lu sou eu. Fiquei atordoado por um bom tempo. Só então Mo Yuqin correu para dentro. Você não gosta de mim? Então por que você ainda vai jantar com outras garotas? Quando eu a vi novamente naquele momento, mas não senti a aceleração habitual do coração. Eu sorri de forma irônica. Foi você quem me rejeitou. Eu não tenho razão para sempre ser bom com você. O tom frio instantaneamente a afetou interiormente. Esta é a primeira vez que falo com ela assim. Os olhos de Moyan de repente ficaram embaçados. As lágrimas giravam incessantemente em seus olhos. Observando Moyan sair enquanto enxugava as lágrimas, eu estava me sentindo um pouco confuso. Sorri ironicamente e disse: eu sou muito bobo? Persisti por 7 anos sem obter uma única resposta. Para minha surpresa, a garota apenas balançou a cabeça seriamente. Em seguida, ela tirou um doce de fruta do bolso. Aqui, para você. Eu não quero que você fique triste. O doce de fruta com sabor de maçã verde derretia lentamente na minha boca. Parecia que meu coração também derretia. Neste momento, o sol já tinha dissipado completamente as nuvens escuras. A luz do sol banhava os dois de forma exuberante. Depois de um tempo, consegui me recompor. Respirei um ar fresco. A propósito, por que você mora fora? Para cuidar da minha mãe. Entendi. Aonde você vai agora? Eu te levo. Não precisa. Eu vou fazer um trabalho de meio período. É bem longe. A garota segurava levemente a borda da roupa, olhando para minha sombra. Este jovem que traz um pouco de luz para si mesmo. Parece que enquanto puder olhar assim, ela já está bastante satisfeita. Então, de repente, me inclinei e sorri levemente. Olhei para a garota. Isso a fez abaixar um pouco mais a cabeça. Mas a garota ainda não pôde deixar de olhar furtivamente com o canto do olho. Além de sua própria mãe. Já fazia tempo que ninguém a olhava assim com um sorriso. Vendo que a garota não estava triste, foi quando eu finalmente me senti aliviado. Posso ajudar com o trabalho de meio período, não tenho nada para fazer à tarde. A garota estava prestes a recusar, mas viu que eu a estava olhando friamente.
Ela rapidamente acenou a cabeça de forma obediente. No caminho, eu fiz questão de pisar em poças rasas. O som estalava. Olhando para a garota que andava honestamente à minha frente. Foi quando eu não pude deixar de sorrir um pouco. Lian Shihou, você é realmente muito boba. Eu não sou boba. Depois de levar a garota embora, só voltei para o dormitório à noite, quando olhei para aquele estranho ícone de máquina de bolhas. Hesitando se deveria cumprimentar, acabei vendo a garota enviar uma mensagem. Boa noite. Fiquei surpreso. Justo quando eu ainda estava pensando no que dizer, a garota retirou a mensagem. Palavras simples, 3 em total, mas fizeram o coração da garota disparar. Ela, envergonhada e irritada, esfregou o rosto, deitou-se e cobriu o rosto com o travesseiro. Ele não pode ver, né? Por favor, não me responda. Eu imploro. A garota esperava que ele ignorasse isso, mas também se sentia triste pelo vazio na conversa entre os dois. Ela se lembrou novamente daquela garota como uma princesa durante o dia, que ela e eu éramos de mundos completamente diferentes. Por isso Shenlu gosta dela. Depois que a garota se acalmou, apressou-se em trazer a água do pé para sua mãe. A mulher olhava para a filha, que estava tão focada. Seus olhos repentinamente se encheram de lágrimas. Uma dor apertou seu coração. Ah, Xiaorou, não está pensando em cuidar da saúde da mamãe, está? A mamãe já se acostumou a estar paralisada. Não pode ser. A voz da garota começou a tremer de choro. Seu movimento parou. As lágrimas caíam uma a uma na bacia d'água. Isso fez com que a água morna do banho gelasse o coração da mulher. Ela rapidamente acariciou a cabeça da filha. A garota limpou as lágrimas com o dorso da mão. Em seguida, voltou a massagear as pernas da mãe. Mas a mulher percebeu novamente a queimadura no braço da filha. Você realmente se queimou por descuido? Ninguém está te intimidando, certo? A cabeça da garota se inclinou ainda mais. Quase nunca mentiu, mas não conseguiu olhar nos olhos da mãe e disse: Não. Aqueles remédios foram você quem comprou? A garota balançou a cabeça. Foi comprado por um amigo. É a Miao Miao? Ela é realmente uma boa garota. Não, é o Shenlu. A mulher ficou atordoada por um momento. Com uma mistura de surpresa e alegria, perguntou cautelosamente. Pelo nome, parece ser um garoto. Ele é muito próximo de você? Ela desejava tanto que a filha tivesse seus próprios sentimentos, sua própria vida. É um garoto. Ele é como a Miao Miao. Muito bom. Na calada da noite, a garota se deitou exausta na cama. Curiosa, ela abriu a mensagem no celular. Instantaneamente, um sorriso apareceu em seu rosto. Ela viu que o celular mostrava uma frase. Durma mais cedo. Lembre-se de passar remédio na queimadura. Depois de tirar uma captura de tela, a garota encarou aquela mensagem. Olhou por muito e muito tempo. Logo, alguns dias se passaram. Cheguei ao ponto de encontro do grupo de teatro. A garota disse que viria aqui ajudar ontem à noite. Então ela deve estar aqui também. Nesse momento, vi a silhueta da garota. Ela estava concentrada, ajudando a arrumar os diversos adereços para a apresentação. E de vez em quando, ela se limpava com as costas da mão do suor na testa. Eu estava sentado na cadeira, apenas observando a garota. Então, decidi olhar para a garota ingênua. Quando conseguirei me descobrir? E assim, esperei por 10 minutos. A garota finalmente veio na minha direção. Eu ri e disse com raiva. Lian Shihou, você nasceu no ano do boi? Não sei descansar. Ao ouvir isso, a garota que estava hesitando sobre como cumprimentar. De repente, ela suspirou aliviada. Eu não estou cansada. Uma gota de suor escorreu pela suave bochecha da garota. Caiu em seu elevado busto. Ao ver isso, eu comentei. E isso ainda é chamado de não estar cansada? Assim que terminei de falar, eu percebi que os olhos da garota estavam um pouco vermelhos. Então olhei para Lin Miao Miao, que parecia um pouco culpada. Fiquei ainda. Eu fui até a garota. Inclinei-me levemente para olhar os olhos dela escondidos entre os fios de cabelo. O que aconteceu com você? A garota balançou a cabeça com força. Não, não é nada. Não, não é nada. Não é nada. Mas logo pensei em uma maneira de lidar com isso. Perguntei com a cara fechada. Nós não somos amigos? Você nem me contou isso. Os olhos da garota de repente se encheram de névoa. Seu tom também se tornou muito apressado. Por quê? Porque eu gastei demais com o almoço. No meio da frase, eu a empurrei suavemente para que ela se sentasse na cadeira. Lin Miao também estava ao lado, segurando seu leque. Começou a fazer vento para ela. Isso deixou a garota um pouco confusa por um momento. Ela balançou a cabeça como uma criança que cometeu um erro. A garota almoçou com os colegas do grupo de teatro.
Ela estava com medo de que ao comer o prato mais barato, Lin Miao Miao ficasse mal. Por isso, inexplicavelmente, gastou mais de 30. Mas normalmente, mesmo comendo com a minha mãe, não passa de 5 moedas. O dinheiro é para economizar e tratar a mamãe. Eu olhei para a garota que estava segurando as lágrimas. E também para Lin Miao Miao, que tinha os olhos levemente vermelhos. De repente, eu me coloquei à parte, coçando a cabeça com desânimo. Fiquei um pouco curioso e olhei para a garota. Naquela época, quando você me convidou para comer, não vi você chorar. Você é diferente. A garota baixou a cabeça com as mãos cruzadas. E falou com muita seriedade. Ao ouvir isso, o canto da minha boca inexplicavelmente se curvou em um sorriso. E dei um tapinha na cabeça da garota. Em seguida, fui na direção dos membros do grupo de teatro. Eu também vou. A garota estava prestes a se levantar, mas foi impedida pela Lin Miao Miao. Ele está aqui para ajudar um amigo dele do conselho estudantil. Quando cheguei lá no grupo de teatro, depois de resolver as despesas com adereços e roupas, só então voltei para debaixo do guarda-sol. Nesse momento, a garota olhou para o relógio e perguntou: será que eu deveria ir ajudar? Não precisa. Eu despenco na cadeira e seguro o braço dela. O braço da menina, apesar de magro, ainda é macio. Isso me fez apertar levemente sem querer. Isso fez com que o rosto da menina instantaneamente ficasse como um pequeno tomate. Nós já ajudamos bastante. Com esse tempo, seria melhor você me ajudar a ventilar. Eu, com os olhos semi-abertos. De repente sinto uma brisa fresca soprando no meu rosto. Olhando de lado, a menina realmente estava se abanando. Não sei quanto tempo dormi. Eu finalmente abro os olhos lentamente. A brisa ainda continua a soprar no meu rosto. Olhando para o tempo. Já se passaram 2 horas. Mas a menina ao meu lado ainda está se abanando, com uma mão segurando o celular e olhando atentamente para as palavras em inglês. Algumas mechas de cabelo no rosto da menina. O suor grudava firmemente na pele. A camiseta também grudava em sua frente. Ao ver essa cena, meu coração ficou um pouco confuso. Eu imediatamente me levantei. Empurrei a garota suavemente para a cadeira. Arranquei o leque dela. A garota imediatamente se assustou. Antes que ela pudesse falar, eu já estava abanando o vento para ela. Não precisa, não estou quente. Fique quieta. Caso contrário, temo não conseguir me controlar e acabar me dando uma tapa. Ao ver que meu tom estava surpreendentemente sério, a garota também não disse mais nada. Ela lentamente fechou os olhos. Sem explicação, estava um pouco desfrutando aquele momento. Olhando para a garota que estava relaxando, eu esfreguei a cabeça com um olhar resignado. Perguntei, um pouco com dor de cabeça: você não está cansada? Você disse que precisava de mim, certo? Neste momento, eu só sentia meu coração quase parar. O tempo passava segundo a segundo. Depois de acompanhar a garota, eu finalmente voltei para o dormitório. À noite, fiquei olhando para o teto em estado de transe, relembrando tudo o que aconteceu hoje. Nesse momento, o celular de repente fez um barulho. Peguei o celular e vi que era uma mensagem da Lian Zhou. Meu Miu disse que você com certeza virá amanhã. É verdade? Vamos ver se você vai ou não. Então, fiquei olhando por um bom tempo a mensagem digitando. Então, você poderia vir mais cedo de manhã? Pisquei os olhos curiosamente. Decidi brincar com essa boba para assustá-la. E, então, dormir tranquilamente. Então, mandei uma mensagem dizendo que queria muito te ver. Mas desta vez esperei exatamente 10 minutos pela mensagem digitando. Justo quando eu estava quase adormecendo, o celular finalmente tocou novamente. A garota enviou apenas uma palavra. Imediatamente, fiquei um pouco chocado ao olhar para essa mensagem. O que isso significa? Na manhã seguinte bem cedo, eu, com olheiras, estava prestes a sair. Foi então que ouvi a voz de Jing Shu gritando atrás de mim. Aonde você vai? Fui subornado por um doce de fruta. Depois de dizer isso, abri a porta e saí. Chegando ao grupo de teatro, percebi que a garota ainda não tinha chegado. Então sentei na cadeira esperando em silêncio. Mas esperei mais 15 minutos. Ainda assim, não vi a sombra da garota. A garota claramente disse ontem à noite que viria mais cedo. Justo quando comecei a me perguntar se algo tinha acontecido com a garota, de repente vi ao longe uma figura um pouco magra. Ela estava se aproximando apressadamente com uma caixa de comida. Quando a garota se aproximou, ela me entregou a caixa de comida. Eu fiz um mingau para você. Você não quer experimentar? A voz da garota era bem baixinha. Suas 2 mãos também estavam inquietas, se apertando. Ao ver as olheiras da garota, eu imediatamente fiquei paralisado. Instintivamente peguei e perguntei: por que você fez mingau para mim? A garota, vendo que eu não a desprezava como ela esperava,
Então ela soltou um suspiro de alívio. Depois de um tempo, comecei a falar lentamente. Você não está com um bom estômago, né? Com certeza não gosta de tomar café da manhã. Por isso eu preparei um pouco de mingau para você. Ao ouvir isso, não pude evitar me sentir vulnerável. Embora eu nunca tenha conseguido aceitar o sabor do ovo centenário. Mas ainda assim, eu comia de forma exagerada, intencionalmente. De repente, comecei a sentir algo. O ovo centenário não parecia tão ruim assim. Quando a menina viu meu jeito de devorar, a última pedra em seu coração finalmente se aliviou. A garota perdeu o pai por causa de problemas estomacais. Então, ela não queria que o garoto tivesse problemas também. Se ele não gostasse de café da manhã por preguiça, bastava se esforçar um pouco mais. Afinal, são bons amigos, né? Neste momento, a garota olhou para minhas olheiras e perguntou cautelosamente: Você não dormiu bem? Eu fechei a caixa de comida com seriedade. Com preguiça, soltei um bocejo e disse: Adivinha por causa de quem é? A garota de repente se lembrou da mensagem enviada na noite passada. As pálpebras piscavam incessantemente. A cena à sua frente também se tornava nebulosa. Será que poderíamos viver em Marte? O que a Lian Zero fez ontem? Por que a Lian Zero de hoje tem que ser a responsável? Ao ver a garota abaixando a cabeça sem reagir, eu então chamei em voz alta: Obrigada. A voz da garota era suave e delicada, raramente tão alegre. Todo o cansaço e fadiga desapareceram com esse agradecimento. Depois de comer, estiquei-me satisfeito. Olhei suavemente para a garota à minha frente. E a garota também reuniu coragem e olhou para mim. Os olhares dos dois se cruzaram nesse instante. Em seguida, a garota rapidamente desviou o olhar como se quisesse escapar. Depois de um tempo, a garota finalmente não suportou ser observada. Ela rapidamente virou o rosto, abaixou a cabeça e perguntou timidamente: O que você está olhando para mim? O que você está olhando? Eu esfreguei a testa. Parecia que estava pensando em algo e disse: Não se mexa. Ah! Oh! A garota ficou vermelha ao ser observada. Aqueles olhos claros e brilhantes também ficaram marejados. Sentia que a qualquer momento iria chorar. O que você está fazendo? O coração dela ficou um pouco inquieto, como um saco de pancadas. A voz dela estava embargada. A reação dela me deixou sem saber se ria ou chorava. Novamente, eu segurei o desejo de provocá-la. Disse meio brincando: Estou pensando em como te retribuir. Ah, por que você quer me retribuir? Porque eu quero ser uma muito boa amiga sua. Assim, o que fazemos um pelo outro? É melhor que seja recíproco. Eu olhei para longe, pensativa, e acrescentei: Assim dura mais. A garota mordeu os lábios timidamente. Ela pegou o celular e olhou a hora. Olhei discretamente para o garoto à minha frente mais uma vez. Em seguida, levantei a caixa de almoço satisfeita e acenei levemente. Eu vou embora, viu? Perguntei, um pouco curiosa. Para onde você vai? Então você veio aqui só para trazer o café da manhã? Vou distribuir panfletos. A garota estendeu orgulhosamente o fino e delicado dedo indicador. Hoje não tenho aula. VV hoje é dia livre de aulas. Posso ganhar mais de 100. Reagi instintivamente, querendo ajudar. Em seguida, rapidamente afastei esse pensamento. A garota precisa de ajuda. Mas não dessa maneira forçada. Isso só faria essa garota insegura se sentir ainda mais constrangida. No entanto, me senti um pouco desapontada. Você volta depois de terminar? Volta. Vi a figura da garota desaparecer. Fui até o grupo do clube de teatro sem muita paciência. Chegou a noite e a escuridão começou a cair. Vi a garota voltar. Eu a puxei para sentar no pátio. As duas observaram as diversas pessoas que passavam. Todos ficaram em silêncio por muito tempo. Apenas frequentemente cruzamos olhares sem querer. Eu olhei para as nuvens avermelhadas no horizonte. Comecei a falar lentamente. Você realmente está tão cansada todos os dias. Você pode me contar sobre a sua família? A garota segurava os joelhos com as mãos. Ela contava devagar. Meu pai faleceu quando eu era criança. Minha mãe adoeceu. Ficou com as pernas paralisadas. Então eu quis trabalhar duro para sustentar minha mãe. E então economizar dinheiro para a cirurgia dela. Após dizer isso, os olhos da garota ficaram cada vez mais embaçados. Como se houvesse uma névoa entre nós. Ela tinha medo de ver o olhar de pena dos outros. E tinha medo de lembrar de sua própria impotência e fraqueza. Nesse momento, eu disse de repente: Lian Zero, você acredita em milagres? A garota claramente não entendeu. Ela ficou paralisada por um momento. Sua expressão novamente se tornou melancólica. Não acredito. Pelo menos não pode acontecer comigo. Mas eu disse com muita seriedade: É possível.
Por exemplo, alguém de repente entra na sua vida e até disposto a compartilhar tudo com você. Após dizer isso, eu me levantei lentamente, emprestei um violão, sentei-me novamente ao lado da garota e disse: preste atenção, eu vou tocar só para você. Ao ouvir isso, o coração da garota parecia parar por um instante. Ela sentiu uma alegria inexplicável. Nesse momento, ela finalmente não era mais a única sustentação da casa. Parecia que ela também se tornara alguém que precisava de cuidados, que podia ser amada. Uma garota que aproveitava a juventude e a felicidade. Ele começou a cantar. A garota começou a se perder cada vez mais na música. Ela não esperava que aquele garoto cantasse tão bem, e tocava violão muito bem também. Logo, cada vez mais pessoas se aglomeraram para assistir. A cabeça da garota também se inclinava cada vez mais para baixo. De repente, coloquei o dorso da minha mão na testa dela. Levantei suavemente a cabeça dela. Estou cantando só para você. Você não pode ficar com a cabeça baixa o tempo todo. Depois de algumas músicas, sem perceber, a noite já havia caído totalmente. As pessoas que estavam assistindo já tinham se dispersado. A garota ainda sentia as bochechas queimando. Havia muitas pessoas ao redor antes, e ainda não a deixavam baixar a cabeça. Enquanto os pensamentos da garota estavam bagunçados, eu olhei para o poste de luz à distância e disse suavemente: Lian Shihou, eu espero que você consiga erguer a cabeça, mesmo que seja com esforço, até ter coragem de olhar nos olhos dos outros sem medo. Luta. Eu quero me tornar assim. A voz da garota era bem baixa. Se não prestar atenção, não dá para ouvir. Depois de hesitar por um momento, estendi a mão lentamente. Ao ver que a garota não ofereceu resistência, eu gentilmente afastei a franja dela e troquei olhares com ela, como na noite em que se conheceram pela primeira vez. A brisa soprava os fios de cabelo ao lado do rosto dela. As palavras do garoto entraram em seus ouvidos. Você precisa levantar a cabeça e seguir em frente. Se você ficar cansada no meio do caminho, apenas olhe para trás. Eu estarei bem atrás de você. Ao ouvir isso, a menina ficou imediatamente paralisada. O tempo não sabe o que está pensando. Apenas, de repente, seus olhos ficaram vermelhos. Ela segurava com força a barra da roupa, observando a menina que se esforçava para não deixar as lágrimas caírem. Eu também comecei a ficar nervoso. Não chore, por favor. Eu canto tão mal assim? A menina perguntou com a voz embargada. É verdade? Claro que sim. Eu lentamente estendi meu dedo mínimo e fiz um acordo com a menina. Eu estarei sempre olhando por você. Então você não pode desapontar minhas expectativas. Eu olhei para o tempo. Então perguntei: você vai trabalhar meio período no restaurante de Hot Pot? A menina assentiu. Nos olhos dela, parecia haver um pouco de hesitação. Mas isso rapidamente desapareceu. Toque a última música. Depois eu te levo até lá. Eu vou sozinha. Não deu tempo da menina terminar. Eu a interrompi. Ouça com atenção. Ele sorriu levemente. Depois daquela noite, embora o grupo de teatro não precise mais de ajuda, mas eu ainda venho aqui sempre que posso, sob minha insistência. Como troca. De manhã, como o café da manhã que a menina trouxe. E à tarde, vou pedir para voltar. A menina, sem poder recusar, concordou. Embora a menina não entenda que o que se doa deve ser recíproco, mas ela apenas estava curiosa sobre o que eu gostava de comer. Com uma semana até a apresentação do aniversário da escola, o uniforme da República que o grupo de teatro encomendou finalmente chegou. Lin Miao Miao trouxe um conjunto masculino e feminino com muita empolgação. Queria perguntar se eles queriam experimentar, e então vi os dois sentados lado a lado. Eu fiquei imóvel olhando para o celular. A menina, sem querer, encostou a cabeça no meu ombro. Dormiu muito bem. Eu apenas fiz um gesto vago. Olhei para a garota que dormia profundamente, sentindo a doce fragrância que emanava de seu cabelo. Isso fez meu coração continuar acelerado até agora, pensando em como a garota corria entre a escola e o trabalho todos os dias. Parece que isso a deixou bem cansada. Lin Miao Miao também não disse mais nada. Agitou a roupa que segurava na mão, mostrando que era um presente para vocês. Ao me ver acenar com a cabeça, Lin Miao Miao colocou a roupa para baixo e saiu. Meia hora depois, eu percebi que era hora da garota ir para o trabalho. Então movi um pouco o braço e perguntei suavemente: você não deveria ir trabalhar? Não vou hoje. A garota, meio adormecida, parecia achar que o travesseiro não estava muito confortável. Então se recostou um pouco mais no travesseiro e esfregou o rosto levemente. Eu engoli em seco involuntariamente. Por quê? Nunca vi a garota descansar em nenhum dia antes. Aquela loja não precisa mais distribuir panfletos.
O novo emprego ainda não foi encontrado. Isso é perfeito. Hoje, vamos descansar um pouco. Eu olhei para a garota ao meu lado que falava sozinha com os olhos fechados. Meu canto da boca se curvou levemente. Senti inexplicavelmente que estava desfrutando algo só meu. A menina respondeu suavemente. Ela estava sonolenta. Como um gatinho, ela esfregou seu ombro contra o meu. Parecia estar se sentindo muito confortável. No segundo seguinte, ela percebeu que algo não estava certo. De repente, ela pulou. Não sabia se era porque havia dormido um pouco ou por estar envergonhada. O rosto da garota estava bem ruborizado. Ela imediatamente olhou ao redor. Seus olhos estavam nervosamente vagando. Mas ela não ousava olhar na minha direção. A garota só conseguia ouvir o som do seu próprio coração disparado. Ela sentia seu rosto ardendo intensamente. Mingmin, eu só queria fechar os olhos e descansar um pouco. Como é que ao acordar, acabei encostando no ombro do Shenlu, observando a expressão vermelha e tímida da garota. Eu ri levemente e disse: Você está tirando vantagem de mim. Isso mesmo. Desculpe. Eu franzi a testa. Não fiquei muito satisfeito com essa resposta. Pedir desculpas é o suficiente. Não quer assumir a responsabilidade, é? Ah! A garota ficou ainda mais agitada. A cabeça não conseguia pensar de jeito nenhum. Então como você quer que eu assuma a responsabilidade? Eu realmente queria brincar mais um pouco, mas infelizmente não consegui conter o riso. Só podia sorrir enquanto puxava a garota nervosa para sentar na cadeira. Estava apenas brincando com você. Como vi que você estava tão cansada, não tive coragem de te acordar. Quer dormir mais um pouco? A garota baixou bastante a cabeça. Ela ainda parecia bastante envergonhada. Não vou fazer mais isso. A garota ainda sentia que seu comportamento era um pouco desrespeitoso. Desculpe, tá? Ao ver isso, apoiei o queixo e continuei brincando. Se você realmente acha que me deve uma desculpa, da próxima vez, me deixe dormir encostada no seu ombro. Assim, nós ficamos quites. Não pode ser. Nós somos amigos. Não podemos fazer isso. Mas nós somos os melhores amigos. Também não pode ser. Mas eu continuo falando com a cara fechada. Nós dois somos totalmente inocentes. O que você temer? A garota ficou um pouco confusa ao ouvir isso. Ela sentiu que logo ia se perder nisso. Ela rapidamente balançou a cabeça. Mesmo os melhores amigos não podem fazer isso. Eu disse com a cara fechada. Você tem que me retribuir uma vez, não é? Não é normal ajudar um ao outro entre bons amigos? Mas a garota estava completamente confusa. Seus olhos piscavam. Ela disse de forma cautelosa. Apenas uma vez. Tudo bem. Vendo que o objetivo foi alcançado. Eu não vou insistir mais nisso. A garota olhou para baixo, envergonhada para falar. Sentou-se ao lado de maneira muito obediente. Foi então que ela percebeu as roupas estranhas ao seu redor. Ao ver a garota curiosa pegar e olhar, eu expliquei. Foi a Lin Miao Miao que te deu. Você quer experimentar? A garota ficou paralisada ao ouvir isso. Em seguida, balançou a cabeça como um peão. Eu continuei falando como se estivesse convencendo. Nós combinamos isso antes. Você precisa aprender a ser mais confiante. Isso faz parte do plano. Devolva ela mais tarde. A garota abaixou profundamente a cabeça. Sentiu seu rosto ainda mais quente. Pensamentos confusos voavam em sua mente. Eu realmente prometi que você podia se encostar em mim e dormir. Por que você está sendo tão insistente? Lian Zirou. Ah, Lian Zirou. Você precisa aprender a rejeitá-lo. A garota finalmente tomou a decisão. Então, eu de repente me aproximei de seu ouvido. Brinquei. Se você se sentir envergonhada, não tem problema, só me mostre a mim. Você também não quer que sua boa amiga fique triste, certo? O calor repentino ao meu ouvido. Isso deixou a garota toda arrepiada. Sua cintura fina também ficou mole. A garota, inocente e fofa, nem sabe como se esconder. Depois de pensar por um bom tempo, inexplicavelmente, ela deu uma leve acenada com a cabeça. A garota estava no celular. Perguntou onde a Lin Miao Miao trocava de roupa. Em seguida, ela me levou discretamente para aquela sala de aula vazia. A Lin Miao Miao também fez questão de me lembrar. Esta é a sala de aula de matérias específicas. Não há câmeras instaladas. Eu segui silenciosamente ao lado da garota. Inexplicavelmente, tive a sensação de que estávamos fazendo algo errado às escondidas. Ao chegar na porta, a garota cuidadosamente espiou. Olhando para o lado e para o outro, só relaxou depois de ter certeza de que não havia ninguém. Você, fique de olho na porta. Eu me apoiei na parede e sorri para ela. Fique tranquila. Mas a garota ainda não estava muito tranquila. Ela acrescentou uma frase. Você também não pode entrar.
Imediatamente, eu fiz uma expressão de que havia entendido tudo. Se você não tivesse dito, eu realmente não teria pensado nisso. A garota imediatamente fechou a porta. Não falou mais. Eu fiquei esperando assim, no corredor vazio. Cheguei a ficar tão entediada que contei os azulejos na parede. Peguei o celular e olhei as horas. Depois de tanto tempo olhando, de repente me assustei. Perguntei com um pouco de preocupação. Liang Zhou, você não ficou tonta lá dentro, né? E foi nesse momento. A garota lentamente abriu a porta. Por que você está me olhando o tempo todo? Olhando para a garota tímida à minha frente. Eu só senti meu nariz de repente aquecer. Então, instintivamente, empurrei sua longa franja. E a garota também não resistiu. Apenas parecia estar à mercê dos outros. Quando consegui me recompor, então balancei o celular que estava na mão. Vamos tirar uma foto. Desde que nos conhecemos naquela noite com um doce, nunca pensei que ficaria tão próxima dela. E nunca imaginei que a primeira vez que a vi de vestido seria tão bonita assim. Não, não faça isso. A garota se assustou. Instintivamente, deu 2 passos para trás, até as costas colarem na parede. Isso também faz parte do plano. A garota não estava falando, parecendo um cervo assustado, apertando firme a ponta da roupa, e ainda olhando para a câmera com um olhar de ferida. Feriado de 1º de maio. Bom dia. O que você está fazendo? Acabei de me vestir. Estou me preparando para o trabalho temporário. Você encontrou um novo emprego? Ali no Shopping Gomal. Que horas você sai do trabalho? Eu preciso falar com você sobre algumas coisas. Eu saio do trabalho às 6. Então eu vou te buscar na hora. Ok. Depois do café da manhã, eu acompanhei minha irmã até o Shopping Gomal, olhando para meu braço sendo abraçado. Fiquei intrigada. Como uma garota que se autodenomina incapaz de abrir até tampas de garrafa consegue passar tanto tempo fazendo compras sem se sentir cansada? Irmão, eu quero beber chá de frutas. Eu compro para você. Irmão, espera um pouco, eu quero comprar uma nova saia. Comprar. Me compre mais um colar, por favor. Se você continuar a ser exigente, eu vou te comprar um conjunto de 5 e 3. Irmão, você também não quer que seu bom amigo perca este emprego, quer? De repente, eu lembrei que meus pais estavam procurando um tutor para minha irmã. Então tive que concordar. Quando chegou às 6 da tarde, Lian Shihou, que trabalhou o dia todo, finalmente saiu do trabalho. E a dor persistente em seu pescoço também a incomodava muito. Mas quando ela olhou para o copo de leite com o chá que tinha na mão, ela ainda sentiu uma grande alegria. Foi então que ela percebeu que seu celular estava quase sem bateria. Ela viu que havia um lugar à frente para alugar powerbanks. Pensou um pouco e acabou desistindo. Afinal, custaria várias moedas. Enquanto isso, eu estava sentado na cafeteria do shopping esperando. Não muito depois, Lian Shihou entrou timidamente. Ao ver isso, eu acenei para ela. A garota criou um encontro. Após a garota se aproximar, a garota se dirigiu ao encontro. Ela sentou-se na minha frente um pouco envergonhada. Por que você sempre chega cedo? Estou acostumado. Nesse momento, a garota nervosamente tirou o chá de leite. Eu comprei chá de leite para você. Ao ouvir isso, percebi que era para mim. Fiquei um pouco surpreso. Após pegar, fiquei parado por um momento. Você não comprou para você mesma? A garota levou um tempo para conseguir falar. Ela até baixou a cabeça ainda mais. Eu já bebi o meu no caminho. Experimente e veja se gosta. Depois, eu ri suavemente e disse que gostei muito. Quando a garota viu o sorriso daquele menino diante dela, ela finalmente soltou um suspiro de alívio. Isso é bom. Afinal, esta era a primeira vez que a garota comprava chá de leite para um menino. Ela estava morrendo de nervoso por dentro. Nesse momento, meu celular tocou. Eu peguei com desgosto e olhei. Era nada menos que Lin Miao Miao me ligando. O que foi? Lin Miao Miao estava falando com um tom muito ansioso. Lian Zhou está desaparecida. O telefone não consegue ser atendido. Eu olhei para a garota ao meu lado, que estava com uma expressão curiosa, e sorri. Ela está bem ao meu lado agora. Ao ouvir isso, Lin Miao Miao finalmente relaxou. Desligou o telefone. A garota apenas ficou em silêncio, com uma expressão cheia de culpa. Ela ainda estava pensando em algo para comprar para Lin Miao Miao. Silêncio por um momento. Ela então levantou levemente a cabeça. O que você queria me dizer? Meus pais estão procurando um tutor para minha irmã mais nova recentemente. Eu queria saber se você tem alguma ideia. Eu não sou adequada. Não tem problema. O que você tem medo de ensinar minha irmã? Isso não é melhor do que ir com um estranho? Ao ver a garota balançando a cabeça como um pandeiro, eu estendi o dedo indicador e pressionei levemente a testa dela.
para que ela parasse. Olhando para ela, perguntei: Você ainda se lembra do nosso acordo? A menina piscou os olhos. O olhar firme à sua frente a deixou mais tranquila. Alguns segundos depois, ela finalmente tomou uma decisão. Eu vou tentar. Isso significa ter aulas todos os fins de semana, nesses 2 dias. R$ 200 por 2 horas à noite. Isso é muito caro. Lian zirou. Você está sendo besta? Eu sou besta, por isso não consigo ensinar bem. Você é tão boba que não vai passar nesta escola. Depois de dizer isso, eu peguei meu celular e mostrei a ela quanto outros cobravam como tutores. Veja, todos são da nossa escola. E muitos pais estão disputando freneticamente. Vendo que a menina ainda estava balançando a cabeça, eu continuei falando. Você é tão boba. Então que tal R$ 250 por hora? De repente, eu apenas senti algo estranho. Como que os papéis se inverteram? E os tutores estavam sempre baixando os preços. Mas a menina ainda estava mordendo os lábios. Ela levantou a cabeça timidamente. Que tal diminuir um pouco o preço? Quando ele viu que eu não estava com raiva, então continuou a murmurar em voz baixa. 200 não dá? Então você fica de graça mesmo. De graça também serve. Mas assim, tem que escolher quando eu não estou trabalhando. A garota estava muito séria. Não parecia de forma alguma uma ironia. Mas ao me ver a encarando em silêncio, ela falou de forma tímida. Você, não fique bravo, tá? Depois de um tempo, eu finalmente me levantei devagar. Sentei ao seu lado com uma expressão neutra. Estendi a mão e fui alisando sua cabeça. A garota também não se opôs. Apenas fechou os olhos bem apertado. Então eu respirei fundo. Sorri resignado. 200, que seja 200. Mas a garota se lembrava da menina animada que viu à tarde. Quanto mais pensava, mais insegura se sentia. E pessoas com esse tipo de personalidade, ela não saberia lidar de forma alguma. Você quer ensinar sua irmã mais nova? Que série? 1. Irmã de sangue. Segundo ano do ensino médio. Ao ouvir isso, a garota se sentiu inexplicavelmente feliz por dentro. O humor também melhorou bastante. Por que você não o ensina você mesmo? Você é tão incrível. Ouvir isso me deixou muito contente. Meu canto da boca quase foi até o céu. Eu sou tão incrível assim? Você já é incrível. Você sabe tantas coisas. E além disso, você faz tudo com um certo estilo. Tem uma sensação de destreza. Depois de dizer isso, ela mordeu os lábios discretamente. Apenas que a frase "ele é bonito", essa frase ela não teve coragem de dizer. E naquela noite, quando nos encaramos, não era só aquele garoto que ficou fascinado. Eu a olhei com um sorriso malicioso. Não imaginei que você teria uma impressão tão boa de mim. A garota assentiu levemente. Na verdade, minha impressão é 100 vezes melhor. Mas nesse momento, o telefone de Lin Miao Miao tocou novamente. Onde vocês estão se divertindo? Diga logo, estou curiosa. Fale logo, estou ansiosa. Alô? O que você disse? Aqui o sinal está ruim. Vou desligar, tá? Eu pressionei para desligar. Coloque o celular de lado. Mas não demorou muito. O telefone tocou novamente. Eu não olhei e passei para Lian Zirou. Lin Sensen estava ligando. Lin Miao Miao estava ligando. Aqui está. Vou ao banheiro. A garota olhou para minha figura se afastando. Pressionei para atender instintivamente. Alô? A voz do outro lado também chegou neste momento. Shen Lu. Sua irmã disse que você a deixou e saiu sozinho. Porém, a conversa do outro lado parou antes de terminar. Quem é você? A garota rapidamente cobriu a boca e olhou para o celular. Quando percebeu que era a mãe de Shen Lu, ela ficou completamente confusa. Ela sentiu como se seu coração estivesse prestes a sair. Com muito medo, quis desligar o telefone. Mas então pensou que isso deixaria uma má impressão. Só pôde suportar a ansiedade interior. Colocou o telefone novamente perto do ouvido. Do outro lado da linha estava Wang Xiaoxia. Ouvi a respiração tensa do outro lado. Perguntou com um tom mais suave. Você é? A garota estava abrindo e fechando a boca. Depois de um bom tempo, não conseguiu dizer uma palavra. Wang Xiaoxia continuou perguntando. Você consegue ouvir? A garota finalmente conseguiu soltar uma voz. Ah! Consigo ouvir. Wang Xiaoxia finalmente começou a falar com cuidado, com medo de assustar a criança. Shen Lu não está? Oi, tia. Eu me chamo Lian Zirou. Sou amiga do Shen Lu. Ele foi ao banheiro. A garota segurava firmemente a ponta da roupa. Apenas sentia que aqueles segundos eram eternos. Ela ainda sentia seu coração batendo forte. Nesse momento, Wang Xiaoxia sorriu, completamente sem o tom de acusação que tinha no início.
Você é amiga do Xiaolu, né? Seu nome é realmente bonito. Obrigada, tia. A garota se apoiou na mesa. A voz se perdeu na poeira. Esperou até que a outra pessoa desligasse o telefone. Ela então respirou fundo. Sentiu que finalmente estava viva. Quando voltei, vi que os olhos da garota estavam vermelhos. E ela olhava para mim com uma expressão de injustiça. Isso me surpreendeu imediatamente. Apressei-me a sentar ao seu lado. O que aconteceu? A ligação anterior foi da sua mãe. Ao ouvir isso, eu parei de repente. Embora eu quisesse convidar Lian Zirou para ser tutora, eu precisava apresentá-la aos meus pais. Mas agora a situação era um pouco diferente. Mas só depois que ouvi a garota repetir tudo, eu consegui relaxar um pouco. Então, eu disse. Então, você pode descansar por 2 dias. É uma boa oportunidade para se preparar para as aulas. Certo. Depois, eu apoiei o rosto e olhei para esta garota que estava tão vermelha quanto um tomate, avisando. Sempre sinto que você não vai obedecer. Você precisa saber o que é mais importante. Naquele momento, em 1 hora, você poderá ganhar o que você ganha em um dia agora. Então, minha expressão foi muito séria. Naquele momento, você não precisará distribuir panfletos. Isso é realmente muito cansativo. Também não há necessidade de fazer o bico na casa de Hot Pot, para que, quando eu não estiver, ninguém possa te intimidar. A garota também percebeu a seriedade e a preocupação na minha voz. Especialmente esta última frase. De uma vez, penetrou em seu coração. A névoa diante de seus olhos não parava de se espalhar, até que a visão se tornasse completamente turva. Ela soube pela primeira vez que na verdade alguém se preocupa com suas coisas. É uma coisa tão feliz que as lágrimas começaram a rolar, caindo no chão e se transformando em pequenas gotículas. A garota, ao crescer, nunca deixou de encontrar pessoas que a intimidassem. Pudesse até dizer que eram incontáveis. Mas a pessoa que se preocupava com ela, a pessoa que queria cuidar dela, só apareceu agora. Num piscar de olhos, chegou ao último dia das férias. Também é o dia em que Lian Zirou vem para a primeira aula. Nossa família está sentada no sofá esperando. Finalmente, há um leve toque na porta. Eu estava prestes a me levantar, mas minha irmã já tinha corrido até a porta. Olá! Isso deixou a garota despreparada. Ela se assustou imediatamente. E antes que ela pudesse reagir, minha irmã a puxou para dentro, segurando seu braço. Ver a atitude da minha irmã me deixou um pouco sem palavras. Mamãe e papai. Esta é a amiga que eu mencionei. Lian Zirou. Ao ver que a garota estava tímida e não ousava falar, minha mãe chamou-a. Entre e sente-se, por favor. Em seguida, segurou delicadamente a mão da garota e sentou-se no sofá. O nome dessa menina é bonito e ela também é muito bonita. Ao ouvir isso, a garota ficou ainda mais nervosa. Suas 2 mãos estavam bem postas sobre as pernas. Ela abaixou a cabeça profundamente. Em seguida, ela de repente se lembrou de algo. Com um jeito ingênuo, começou a recitar as falas decoradas. Oi, tia. Oi, tio. Eu me chamo Lian Zirou. Minha mãe ficou surpresa ao ouvir. Em seguida, sorriu e acariciou a cabeça da menina. Seu olhar estava cheio de ternura. Zirou, você está com sede? Quer comer melancia? Se você não gosta, tem outras coisas. Você quer ficar aqui para jantar à noite? A tia cozinha muito bem, sabia? Minha mãe recebeu a menina com muito entusiasmo. Logo, a menina não conseguiu aguentar mais. Com um olhar triste, ela me olhou. Ao ver isso, eu rapidamente mudei de assunto. Mãe, ela veio para ser a tutora. Se você ficar aqui conversando, também precisa pagar por isso. Mas a menina logo acenou com a mão, recusando. Não precisa contar. É você quem fala demais. Shen Guanglin, olhe para seu filho. Minha mãe resmungou em voz baixa. E no fundo, ela melhorou bastante a avaliação da menina. Imediatamente, meu pai também se esquivou e disse, seu filho. Vendo que eu estava sendo empurrado como uma batata quente. A irmã só estava rindo bobalhadamente ao lado. A menina ouvia essas risadas e sorrisos. Um pouco de tristeza surgiu em seu coração. Desde que seu pai faleceu. Já fazia muito tempo que ela não sentia isso. Eu imediatamente percebi o que a menina estava pensando. Peguei um palito e passei um pedaço de melancia para ela, para distrair sua atenção. Então olhei para minha mãe e disse, mãe, se você continuar a reclamar, Shenmo já deveria ir para a escola. Foi então que minha mãe deixou minha irmã levar a menina para dentro do quarto. Olhando a porta fechada do quarto da minha irmã, eu me deitei preguiçosamente no sofá. Finalmente respirei aliviado. Nesse momento, a voz preocupada da minha mãe chegou. Essa criança não deve ter uma situação financeira muito boa? Uma menina dessa idade já tem filhos?
Realmente é muito pouco. Eu também não escondi. Expliquei honestamente a situação da casa da garota. Quando ouvi que a garota tinha vários empregos temporários todos os dias, até no almoço, ela só se atrevia a pedir os pratos mais baratos. Isso fez com que Wang Xiaoxi inconscientemente ficasse com os olhos marejados. Ela limpou as lágrimas. Shen Lu, se você ousar importuná-la, eu vou considerar que não tenho você como filho. Durante todo o curso, nós também não a incomodamos. 2 horas passaram rapidamente. A porta do quarto foi aberta lentamente. Eu olhei para cima e vi minha irmã sem vergonha abraçando o braço da garota. Irmã, se eu tivesse te conhecido mais cedo, eu já teria aprendido inglês. Ela falou bem alto, ouvindo claramente na sala de estar. Vendo os sorrisos satisfeitos dos meus pais, eu também sorri secretamente. Embora eu não soubesse como Lian Ziro realmente ensinava, só olhando para a atitude da minha irmã, eu sabia que o colar não foi uma compra em vão. Depois vi a garota se esquivando repetidamente. Wang Xiaoxia também não a insistiu para ficar para o jantar. Então ela acenou e me pediu para levar a garota para casa. Mas vi que a irmã ainda estava grudada na garota. Eu não pude deixar de dizer: o que está acontecendo? Quando é que vocês duas ficaram tão próximas? A irmã apenas me deu um olhar desdenhoso. Que importância isso tem para você? Depois de dizer isso, ela abraçou a garota com relutância. Irmã, se você estiver sendo ameaçada pelo meu irmão, pisque os olhos. Eu vou te salvar, com certeza. Não. Ele é muito bom comigo. Eu bati levemente na testa da minha irmã, sem paciência. Levantei a garota e a levei até a porta. A garota segurava sua bolsa de lona. Seu rosto estava um pouco confuso. Eu vi que a expressão da garota estava mudando. Então eu perguntei: o que houve? Eu pensei muito ontem, mas não consegui decidir o que trazer. Na primeira vez que vim, não trouxe nada. Ao ver isso, não pude deixar de sorrir. Não importa. Shenzhen, você veio para ser um tutor. Se você quiser trazer algo, não vai se tornar como uma noiva aparecendo? Então, eu me inclinei para ficar mais perto da garota. E fiquei encarando ela. Então você realmente quer se casar na minha família? A garota rapidamente virou o rosto. Sua respiração ficou um pouco acelerada. Não é isso que eu quero dizer. Minha irmã não é desonesta, é? A garota colocou a mochila nas costas e disse em voz baixa: não é que não seja sério. Ela só puxou conversa e conversou por um bom tempo. Foi assim que ela concordou em estudar. Sobre o que vocês conversaram? Ela não me deixou contar para você. Ao ouvir isso, eu fiquei um pouco incomodado. Olhei para a garota com uma expressão séria. Nós ainda somos melhores amigos, certo? A garota acenou levemente com a cabeça. Eu continuei a perguntar com uma expressão séria. Então, você vai me contar ou não? Não fique brava com o que eu digo. O tom da garota ficou muito ansioso. Então, eu acabei contando tudo. Ela perguntou a nós. A garota ainda não tinha terminado de falar. Eu coloquei meu dedo indicador diante de seus lábios. Ok, agora que sei que você vai me contar. Estou muito feliz. Quanto ao que vocês disseram, isso é um segredo entre vocês dois. Em seguida, eu ri suavemente. Meu tom também era muito suave. Você não precisa falar sobre o que não quer dizer. No entanto, a garota apenas piscou. Um pouco confusa. Mas eu estou disposto a te contar tudo. Depois, chegamos ao estacionamento. A meu pedido insistente, a garota sentou-se obedientemente no banco do passageiro. Eu a tratei como se estivesse cuidando de uma criança. Puxei o cinto de segurança ao lado e ajudei a prender no assento. A garota ficou imóvel, com medo de tocar acidentalmente. Ela só olhava para mim furtivamente de vez em quando. Tinha uma sensação estranha e inexplicável. E eu, enquanto fazia a manobra de ré, olhei para Lian Ziro ao meu lado, sorrindo. Por que você está tão nervosa? Você não confia nas minhas habilidades de dirigir? No instante seguinte, fiquei paralisado. Mesmo que a garota estivesse vestindo uma camiseta bem larga, a figura graciosa, mas ainda assim estava bem apertada pelo cinto de segurança. A garota ajustou a sua posição de forma um pouco envergonhada, tentando fazer com que não parecesse tão óbvio. Ao ver isso, eu limpei a garganta. Diga a localização, que eu navego. Vamos ao supermercado perto da minha casa. Eu vou comprar alguns ingredientes. Mais de meia hora depois, o carro parou em frente a um supermercado. Observando a garota que estava desabotoando o cinto de segurança, eu estava me sentindo um pouco confuso. Levou tanto tempo para dirigir. Não sei quanto tempo essa pessoa boba levou para chegar. Quanto tempo ela passou no ônibus. Cometi um erro. Eu deveria ter mentido para ela e feito ela concordar em ser buscada. Nós dois entramos juntos no supermercado.
e a garota carregava uma cesta de compras, olhando para cá e para lá. Eu apenas a segui em silêncio. De repente, eu tive a sensação de que estava vivendo com ela. O que você quer comprar? A garota pensou por um momento. Vamos comprar um pouco de mamão amargo primeiro. Mas eu, sem vergonha, continuei interpretando meu papel. Eu não gosto de comer melão amargo. A garota desajeitada olhou para mim com os olhos piscando. O que você quer comer? Estou apenas brincando com você. Eu não vou comer na sua casa. A garota finalmente entendeu. Ela virou o rosto e continuou comprando os legumes. Em seguida, a garota escolheu um peixe. Pretendia melhorar a alimentação. Cada vez que ela escolhia um tipo de legume, eu sempre perguntava como ela pretendia prepará-lo. A garota não parecia se incomodar nem um pouco. Ela respondia com muita paciência. Assim, nós conversamos assim por um bom tempo. De repente, senti meu ombro sendo levemente empurrado. Eu me virei curioso e vi que a garota estava segurando uma garrafa de Pepsi. Ela se estendeu para mim. Fiquei um pouco surpreso. Não pensei que ela lembrasse que eu gostava de beber refrigerante. E ainda era da Pepsi. Obrigado. Nesse momento, a garota baixou a cabeça. Sua voz ainda soava um pouco nervosa. Eu vou te trazer em temperatura ambiente. Você não está com um estômago bom. Beba menos coisas frias. Tudo bem? Eu vou te ouvir. Depois de saírem do supermercado, os dois estavam conversando. Eles entraram em uma ruela escura. A selva de aço ao redor bloqueava a maior parte da luz do sol. Eles continuaram andando por um tempo. Finalmente chegaram em frente a um prédio muito antigo. E o apartamento que a garota alugou é no primeiro andar. Enquanto eu olhava ao redor com curiosidade, de repente ouvi alguém gritando alto. Você não tem uma filha? Chamei-a para voltar e arrumar suas coisas. Depois que arrumarem, saiam rapidamente. Ao se aproximarem, puderam ver uma mulher de meia-idade com sobrepeso, gritando alto. A mulher na cadeira de rodas estava apenas com o rosto exausto, e sua expressão estava cheia de confusão. Ela nem conseguia se levantar para rebater. Mãe! A garota se aproximou e segurou a mão da mãe. Sua voz estava um pouco trêmula. A mulher sentiu um toque familiar e recuperou-se. Foi então que percebeu que era sua filha. Ao ver o garoto estranho que também estava ao seu lado, ela ficou atordoada novamente, mas ainda assim respondeu. O senhorio nos mandou nos mudarmos rapidamente. E a mulher de meia-idade viu os dois jovens. O ímpeto não diminuiu nem um pouco. Por que você fala de si mesma de forma tão lamentável? Esta era, na verdade, a minha casa. A mulher rebatia com um ar de desespero. Mas ainda não chegou o fim do contrato de aluguel. Nós não estamos prontos. Eu os ouvi em silêncio por alguns momentos. Então franzi a testa e perguntei: tem contrato? Ao ouvir essas palavras, a garota finalmente se lembrou de algo. Sim, tragal. Enquanto eu falava, empurrei a cadeira de rodas silenciosamente para a sombra ao meu lado. A mulher de meia-idade ainda estava muito agressiva. Que diferença isso faz para você? Eu a olhei com uma expressão serena. É minha sogra. O que você quer de mim? Ao ouvir isso, a mulher de meia-idade não soube o que dizer. Vendo que eu estava segurando uma sacola de verduras, ela acreditou um pouco mais. Logo a garota saiu correndo da casa. Ela pegou o contrato e fez uma inspeção cuidadosa. Mas o prazo de aluguel ainda tinha mais de 6 meses. Olhando o modelo deste contrato, deve ter passado por uma imobiliária. Provavelmente, essa pessoa encontrou alguém que ofereceu um valor mais alto pelo aluguel, e pensou que aquela mãe e filha eram fáceis de intimidar. Por isso surgiu essa questão. Eu não consigo imaginar se a ingênua garota não me reconhecesse. O que fazer em uma situação assim? Então eu olhei para o contrato e, sem expressar emoções, disse: é possível se mudar, mas você terá que pagar a multa rescisória. Está escrito aqui que é 30% do valor do contrato. Imediatamente, a mulher de meia-idade ficou com uma expressão ameaçadora. O que é uma criança como você sabe? Eu apenas sorri de forma indiferente. Tia, eu só estou estudando isso. Você pode aproveitar que eles não entendem, mas jogar assim na minha frente não vai funcionar. Ainda assim, sugiro que você pense bem. Vendo que a outra pessoa estava parada lá, eu mudei o tom severo que tinha antes e fiquei muito mais suave. Você está precisando de dinheiro e quer alugar para quem oferecer mais. Nós também entendemos. Mas todos estão tendo dificuldades. Não seria bom se pudéssemos nos entender um pouco? Caso contrário, se nos encontrarmos no tribunal. Para que isso? Quando o contrato acabar, vocês terão que se mudar. Alugando para quem quer que seja, vocês não poderão mais ficar aqui. A mulher deixou uma última palavra cruel. Então ela rapidamente se virou e saiu daqui. A garota estava lembrando das minhas palavras anteriores.
Sempre achei isso um pouco familiar. Naquela noite, quando Shen Lu estava se defendendo, parecia que ele também usava uma abordagem de açúcar e sal. Realmente impressionante. Não é à toa que eu sempre acabo me envolvendo com ele. E ainda fui enganado a vestir aquelas roupas. Ei, espera aí. Ele não chamou a sogra antes? Tempo. O rosto da garota imediatamente ficou vermelho até a raiz das orelhas. Ela baixou a cabeça, envergonhada para falar, mas ainda assim conseguiu forçar um obrigada. Eu olhei para Xiao Xunfan e disse sorrindo: Senhora, está tudo bem? No futuro, ao encontrar pessoas assim, não deixe ela te intimidar de jeito nenhum. A mulher olhou para o garoto à sua frente. Estava muito agradecida. Está tudo bem, está tudo bem. Muito obrigada mesmo. Ela era uma mulher de meia-idade que mal conseguia ficar em pé, acompanhada de sua filha. Encontrar uma situação assim em uma cidade estranha. Não se pode dizer que não se sente desamparada. De nada. Lian Zirou costuma me ajudar com frequência. Nesse momento, Xiao Xunfan perguntou cautelosamente: Você se chama Shen Lu, não é? De repente, fiquei um pouco surpreso. Senhora, você me reconhece? Os cantos dos olhos enrugados de Xiao Xunfan sorriram. Ela sempre menciona você. De fato, é uma boa criança. Boa o quê? Minha mãe quer me expulsar de casa todos os dias. Eu entrego a sacola de compras que estou segurando para a garota ao meu lado. Falei seriamente. Vamos. Se precisar de algo, me ligue. Eu venho imediatamente. A garota levantou a cabeça e olhou para mim. As palavras para me chamar de volta ficaram presas na minha boca. Apenas pude olhar silenciosamente para minha sombra. Estendeu a mão de forma um pouco ansiosa. Ao ver a hesitação da filha, Xiao Xunfan começou a falar. Fique e coma algo. Experimente a habilidade culinária da minha filha, Irou. Eu me virei. Justamente vi a mão da garota se estendendo. Primeiro, fiquei um pouco atordoado. Depois, sorri levemente. Boa esposa. Ao ver que eu aceitei, mãe e filha estavam bastante felizes. Ao mesmo tempo, também estavam um pouco nervosas. Afinal, este é o primeiro menino que a garota trouxe para casa. E a casa é tão simples. A garota abriu a porta. Eu então empurrei a cadeira de rodas e entrei no quarto. A luz do apartamento não era muito boa. O ambiente está um pouco escuro. O espaço também era muito estreito. Ao entrar, não se pode ficar separado da pequena sala de estar. Vejo a cozinha. Ao lado está o único quarto. Apesar disso, tudo está muito limpo, arrumado pela menina. Xiu Xunf rapidamente me cumprimenta. De repente, fico um pouco sem jeito. Shen Lu, centese rápido. A casa também não tem ar-condicionado. Isso realmente deve ter sido um incômodo para você. Nos olhos dela, as crianças das grandes cidades nascem em berço de ouro. E eu não sou nada exagerado. Puxei uma cadeira e me sentei ao lado de Xiu Xuf. Não parecia de jeito nenhum estar desgostosa. Essa fala da tia me faz pensar. Eu até fui com meu pai para a casa dele e colhi milho. O que há para se sentir incômodo? Em seguida, levantei novamente para ajudar a menina a trazer o ventilador. Depois de terminar, fiquei sentado conversando com Xiu Xunf. A menina me lançou um olhar furtivo. E então se escondeu na cozinha, ocupada. E o rosto dela ainda está quente agora. Não se acalmou de jeito nenhum. Que sogra é essa? Falar bobagem. Mas ao lembrar da forma como defendi antes, me sinto bem. A garota soltou um suspiro no fundo do coração. Ela lavava os vegetais com ainda mais atenção. Neste momento, Xiu Xunfin perguntou curiosa. Vocês Irou estão na mesma turma? Ao ouvir, respondi seriamente. Para ser mais preciso, sou seu veterano. Estou no terceiro ano. Enquanto falávamos, Xiu Xunfin começou a sentir sede. Queria empurrar a cadeira de rodas para pegar o copo d'água na mesa. Mas antes que ela pudesse fazer isso, eu peguei o copo d'água e levei até ela. Então, fiz como se nada tivesse acontecido. Continuei a conversa. Mas Xiu Xuf olhou para a filha e deu um sorriso amargo. Normalmente, Zirou realmente dá trabalho para você cuidar. Essa garota é às vezes ingênua e teimosa. Ela respirou fundo. E então pegou uma foto da gaveta. Na foto amarelada, a menina sorria alegremente, com o coração cheio de alegria e curiosidade, preparada para enfrentar este mundo. Na verdade, essa criança era muito ativa quando pequena. Depois, o pai dela se foi. Eu também fiquei paralisado. Ela de repente se tornou outra pessoa. Sobre isso, fiquei em silêncio por um momento e então falei lentamente. Ela vai conseguir sair dessa. De repente, notei uma corrente de pulseira na gaveta, que era muito parecida com a que eu tinha em casa. Fui curioso e atirei para olhar. A irmã Xiao, ao ver, disse orgulhosa. Foi ela mesma quem fez quando era criança. É mesmo?
Que mãos habilidosas! Parece que isso era muito popular na época. A Lian Zero também tinha. Eu ri e refutei a ideia que havia passado pela minha cabeça. O mundo não é tão pequeno assim. Em seguida, levantei a cabeça e olhei para a cozinha. Senti que não estava fazendo nada e isso não parecia certo. Tia, descanse um pouco. Deixe que eu ajudo você a se organizar. Mas Tio Chuf rapidamente recusou. Você é o convidado. Como poderia deixá-lo ir? Eu não vim só por isso. Se eu vier muitas vezes, deixarei de ser um convidado. Eu coloquei a cadeira de volta no lugar. Tia, você não me deixa ajudar. Mas isso só significa que não sou bem-vindo para voltar. Ao ouvir isso, Xiu Shufin também não se sentiu à vontade para continuar a recusar. Só pôde sorrir enquanto me via ir para a cozinha. Quando eu acabei de entrar, eu senti como se tivesse entrado em um vapor. A pequena cozinha também era muito apertada. Estava tão abafado que eu quase não conseguia respirar. A menina estava usando um avental. Ela estava cortando os vegetais com muito cuidado, sem perceber que alguém estava se aproximando. É bem conhecido que as garotas de avental têm um charme especial. O rosto delicado da garota me deixou um pouco atordoado. Como se hoje eu estivesse sentado ao lado do motorista, e depois fossemos juntos ao mercado. Tinha uma sensação de que estávamos vivendo juntos. Estranhamente, me fazia querer levá-la para casa como esposa. Eu fui até a menina e disse: "O que você está fazendo?" Ah! A menina se assustou. Seu corpo se virou involuntariamente. Ela acabou caindo nos meus braços. De repente, eu também fiquei surpreso. Senti que a menina em meus braços era macia. Com certeza, era muito confortável segurá-la. Embora a menina estivesse um pouco suada, até algumas mechas de cabelo estavam grudadas em seu rosto, mas ainda havia um cheiro corporal muito agradável. Ela parecia até um pouco sedutora. Infelizmente, essa boa fase não durou. Depois que a menina recobrou a compostura, ela rapidamente se endireitou. Com o rosto vermelho, arrumou a franja. Eu apenas sorri e disse que você está se aproveitando de mim de novo. Da próxima vez, você tem que me recompensar. Para minha surpresa, a menina virou a cabeça de repente. Ela me olhou fixamente. Seus olhos estavam cheios de um olhar triste e nebuloso. Você não cumpre o que diz. Isso despertou minha curiosidade. Quando foi que eu não cumpri o que disse? Antes, eu apenas dormi encostado em você. E então, eu disse que ia te devolver. Você dormiu ao meu lado a tarde toda. Então, você quer ou não? A garota virou a cabeça e continuou cortando o repolho. Depois de muito tempo, finalmente consegui dizer uma palavra. Se eu não estivesse prestando atenção, realmente teria perdido. Estou disposto. De repente, sinto meu coração disparar. Como esse ingênuo sempre consegue dar golpes críticos? Então, eu só pude ajudar a lavar os legumes para me distrair. Depois de um tempo, a garota falou novamente. Dessa vez, muito obrigada. O que isso significa? Não vejo isso como nada demais. Ignorando tudo, peguei um prato e coloquei os legumes lavados. Para minha surpresa, a voz da garota de repente ficou embargada. Não foi só desta vez, mas da última vez também obrigada. Eu, ao ver isso, suspirei e falei seriamente. Eu sugiro que você me agradeça menos. A garota olhou para mim. Seus olhos brilhantes e bonitos estavam cheios de dúvida. Por quê? Porque não importa quantas vezes. Eu sempre estarei aqui para te ajudar. Depois de dizer isso, eu sorri suavemente. Se você tiver que agradecer toda vez, vai ficar exausto. A garota sorriu enquanto limpava o nariz discretamente. Não consigo cortar os legumes com essa visão embaçada. Você disse que não gosta de peixe antes. Então eu não fiz. Você tem algum prato que gostaria de comer? Eu faço tudo para você. Você não lavou o repolho, né? Eu só quero comer repolho rasgado à mão. E mais? Asas de frango à moda cola. A garota limpou as mãos no avental e disse: Eu vou comprar asas de frango para você. Mas eu rapidamente fui até ela e a segurei. Eu estava brincando. Eu como tudo que você faz. A garota então elevou o olhar. Olhou discretamente nos meus olhos. Sério. Vendo que eu assenti. A garota então voltou honestamente para a tábua de cortar. Perguntou curiosa. Por que você sempre consegue fazer as pessoas correrem? Porque as pessoas são muito cruéis. Se acham que você é fácil de manipular, vão continuar fazendo isso. A garota ouviu atentamente. Pretendo aprender um pouco. No final, percebi que estava falando sem som. Ela estava curiosa. Então percebi que já estava perto do ouvido dela. Falei baixinho. Você não precisa pensar nisso. Eu estou aqui. Muito tempo depois. A garota ainda duvidava se estava sonhando. Realmente não quero acordar, nem um pouco.
Não demorou muito e vários pratos foram servidos à mesa. Sob minha forte insistência, a garota ainda fez a sopa de peixe, uma tigela de sopa de peixe, um prato de repolho rasgado, e também berinjela à moda chinesa. E a berinjela foi eu que fiz. Este jantar para a garota já era considerado muito farto. 3 pessoas estavam sentadas em volta de uma pequena mesa juntas, comendo. Mas a garota estava cada vez mais nervosa. Ela nunca havia pensado antes que ela estaria almoçando com outros rapazes junto com a mãe. A garota abaixou a cabeça e não ousou falar, com medo de que sua mãe perguntasse algo. Estava na cozinha agora há pouco. Um contato íntimo que aconteceu sem querer. Até agora, ainda faz seu rosto ficar corado. Eu coloquei a comida que fiz na frente da mãe de Lian Zirou. Venha, tia, experimente o que eu fiz. Você, meu filho. A mãe de Lian Zirou estava murmurando, mas seu rosto ainda mostrava um sorriso alegre. Pegou um pedaço e experimentou. Em seguida, acenou com a cabeça rapidamente. A garota também pegou um pedaço discretamente. Então, rapidamente, pegou outro pedaço de forma furtiva. No entanto, a garota percebeu. Eu apenas coloquei 2 colheres de sopa de caldo de peixe sobre o arroz. Você não gosta muito de comer peixe? Não gosto. Por quê? Tem espinhas. Então você gosta de peixe sem espinhas? Também não gosto. A garota, confusa, não pôde deixar de perguntar novamente. Por quê? Peixe sem espinhas não é saboroso. A mãe de Lian Zirou olhava para os dois com um sorriso nos olhos. Você fala uma coisa, eu falo outra. No fundo, eu suspiro. Essa é a vida que uma filha da sua idade deveria ter. Mas eu sinto que já estou comendo muito rápido. Mas ainda tenho comida no meu prato. Levantei a cabeça e vi a garota que estava me servindo comida. A garota percebeu meu olhar. Ela apenas ficou atordoada. E então, como se nada tivesse acontecido, continuou servindo comida. Eu, um pouco sem jeito, disse, você também deveria comer. O prato dela já estava sem ser tocado há muito tempo. Mas a garota neste momento estava se movendo como um bezerro. Ela estava me servindo comida e servindo sopa. Sempre que eu tentava recusar, via os olhos da garota piscando. Eu rapidamente me rendia. Isso não está certo. Esse bobinho está começando a descobrir suas fraquezas? Depois de mais um tempo, eu realmente não consegui comer mais. Então rapidamente impedi a garota de me alimentando como um porco. Você não gosta de comer a comida que eu faço? Eu soltei sem querer. Gosto, na verdade, adoraria comer todo dia. Ao ouvir isso, Xiu Shufeng brincou também. No futuro, você pode pedir para ela cozinhar para você todos os dias. Isso deixou a garota muito preocupada. Após terminar o jantar, lavar os pratos e conversar um pouco, percebi que já estava quase 9 horas da noite. Eu me levantei rápido antes que minha mãe ligasse. Levantei e me despedi. Mas a garota saiu para me acompanhar. Não consegui despedi-la. O beco ainda estava escuro no final da tarde. Nesse momento, as luzes começaram a acender. Os dois caminharam lado a lado, lentamente. Apenas não falamos nada. Finalmente, a garota apertou os lábios. Depois de se decidir, perguntou: Você não está feliz? Eu olhei para a garota ao meu lado, fingindo surpresa. Você conseguiu perceber isso? Quer comer um doce? Eu peguei o doce de frutas que estava na mão da garota e coloquei na boca, sentindo o sabor doce e fresco. Eu não estou triste. Apenas ainda não estou pronto para crescer. Não precisa se preocupar. Você é tão incrível. E além disso, eu me virei para olhar a garota. E eu vou ficar com você. Após isso, houve um momento de silêncio. A garota achou um pouco estranho. Por que você sempre anda mais devagar do que eu? Assim, você fica totalmente na minha linha de visão. É mais fácil resolver se houver uma situação inesperada. Em seguida, eu fiquei parado e disse: Vamos parar por aqui. Vá logo para casa. Até que a silhueta do garoto sob o lampião desapareceu completamente. Só então a garota se virou relutante e foi embora. No dia seguinte, eu continuei a aproveitar o café da manhã que a garota trouxe. Eu de repente percebi que nos encontramos cada vez mais. E estava sendo bem agradável. Depois de nos despedirmos da garota ao entardecer, eu acabei de voltar para o dormitório. E vi Jian Shao deitado de costas na cadeira. Ele parecia desesperançoso. O que aconteceu com ele? Meu colega de quarto suspirou e disse que o pai dele forçou uma mudança de curso. Ao ouvir isso, levantei a sobrancelha e disse: Chefe, qual era o seu sonho original? Eu quero empreender e criar jogos. Eu pensei um pouco, continuando a falar sobre um tipo de jogo que não precisa de muito investimento, que não requer muito trabalho, desde que você tenha confiança de que será divertido. O que é?
Neste momento, eu abri uma famosa plataforma de jogos. Apontei para a tela do computador, roguelike. De repente, os olhos de Jian Shao se arregalaram. No próximo momento, ele saiu pela porta, deixando apenas uma frase: "Eu vou dar o primeiro passo." Depois, eu deitei na cama, olhando fixamente para o teto. Um estudante de direito empreendendo na criação de jogos. Isso é muito incrível. Mas isso também me deu um sinal. Em breve, será minha vez de fazer escolhas na vida. De repente, as palavras ingênuas da garota ecoaram em meus ouvidos. "Eu vou estar com você." Eu peguei o celular lentamente. Enviei uma mensagem para a menina. "O que você está fazendo?" Desta vez, a menina não respondeu imediatamente como de costume. Mas então recebi uma mensagem de manhã. Alguns dias atrás, minha mãe me disse: "Ela vai voltar do exterior." Quando cheguei em casa, descobri que ela havia me enganado. Eu estava realmente muito triste na hora. Quando vi essa mensagem, não a ignorei. Mas depois de meia hora, Moyan enviou outra mensagem: "Se você não me responder, eu vou contar para sua mãe." Depois de um tempo, finalmente enviei uma mensagem: "Estou realmente cansado, quero esquecer você." Depois fiquei olhando para o celular, em estado de devaneio. Finalmente, recebi uma mensagem de Liang Zhou: "Desculpe, eu esqueci de te avisar antes. Eu sinto que você deve estar cansado de comer mingau. Então fui fazer alguns bolinhos para você. Se você enjoar, é só me avisar. Eu troco para você. Mas você não pode deixar de comer o café da manhã." Ao ver isso, sorri aliviado. Então bati levemente na tela para responder. Bom, na manhã seguinte, eu peguei o celular e desejei bom dia a Lian Zirou. Aproveitei para perguntar qual o recheio do bom que ela fez. Então, de repente, percebi algo curioso. Mo Yuqin também enviou um bom dia para si mesma. Pensei um pouco e decidi simplesmente ignorar. Nesse momento, Jian Shao interrompeu meus pensamentos. "Você não quer empreender comigo?" Olhando para o olhar firme de Jian Shao, eu ainda recusei. "Vou pensar mais sobre isso." Depois, fui até o pátio, preparando-me para assistir aos últimos ensaios do grupo de teatro. Quando cheguei, Lian Zirou já estava lá esperando há muito tempo. Isso me surpreendeu um pouco. Parece que é a primeira vez que chego tão tarde. Quando a garota viu minha silhueta, ela correu até mim rapidamente e me entregou o café da manhã que trouxe. Em seguida, comecei a comer o café da manhã, enquanto acompanhava a garota assistindo o ensaio da companhia de teatro. A garota também estava bem próxima de mim, com a cabeça baixa. Eu refletia silenciosamente sobre o que Jian Shao havia me dito. De repente, disse: "Lian Zirou." A garota virou a cabeça imediatamente ao ouvir. Também não perguntou o que eu ia fazer. Estava muito paciente, pronta para ouvir. Perguntei em um tom sério: "Será que eu realmente tenho várias qualidades?" HM. A garota acenou com a cabeça timidamente. "Muitas coisas." Embora a garota não ousasse continuar me olhando, sua voz era extremamente séria. Ao ouvir isso, não pude deixar de sorrir levemente. Meu humor melhorou bastante de repente. Pensando melhor, olhei para ela com um sorriso malicioso. "Ah, hoje é sábado. Professora Lian, você deveria ir dar aulas particulares." Ao ouvir Professora Lian, a garota sentiu algo estranho por dentro, mas não conseguia dizer exatamente o que estava errado. Ela não entendeu e só conseguiu acenar levemente. "Na hora, eu te levarei de carro até lá. Depois de acabar, eu te levo para casa." Eu estava falando e enviei uma mensagem para o Jian Shao, pedindo emprestado o carro dele, um Mercedes E300. Assim que enviei a mensagem, recebi uma resposta afirmativa. A garota rapidamente começou a falar: "Não precisa ser tão complicado, eu mesma faço." Mas ela viu meu rosto indiferente. As palavras da garota murcharam na boca dela. De qualquer forma, mesmo que eu não concorde, mais tarde, eu ainda acabaria me envolvendo de qualquer jeito. É melhor ceder desde o começo. Eu sorri satisfeito. Assim é que se fala. Os especialistas recomendam que você resista menos. Caso contrário, quanto mais você resiste, mais animado eu fico. A garota estremeceu de repente. As orelhas dela ficaram vermelhas. Ela me olhou com um olhar de quem estava um pouco magoada. "Você está me intimidando de novo." "Quem mandou você ser intimidada? E você ainda está sendo inocente e não se defendendo. Enquanto você não aprender, eu vou te intimidar." A garota virou a cabeça e fez um gesto de entendimento. Assim é. Mas ela estava pensando por dentro. Não aprenda a rebater. Desde que não consiga aprender, pode ficar sempre ao lado dele. Eu fechei levemente os olhos. Parecia que a garota olhava para cima, como se a responsabilidade fosse grande. Chegou o dia seguinte.
Finalmente, a festa do aniversário da escola chegou conforme esperado. Diante do imenso palco, havia uma multidão. Lian Zirou estava sentada ao meu lado, parecendo atordoada. Ela estava hipnotizada pelo palco e pelas luzes. Isso desviou seu olhar. Nesse momento, eu me inclinei para seu ouvido e perguntei: "Você acha bonito?" Nunca tinha visto antes. Eu a olhei, admirando seu jeito sério e curioso, que era adorável. Acabei sorrindo sem perceber. Mas então pensei: esse bobinho na verdade não teve muita experiência de vida. De repente, eu senti um pouco de pena. Alguns minutos depois, Lian Zirou se aproximou. Ela tirou uma garrafa de água mineral de sua mochila. E então ele tomou a iniciativa de desparafusá-lo e perguntou muito gentilmente: "Você está com sede? Eu trouxe água para você." Assim que assumiu. No instante seguinte, quase fui derrubado por Jian Shao. Eu xinguei e virei para olhar Jian Shao. E ele ainda estava olhando para o palco, murmurando: "Mo Yuqin." Quando Lian Zirou e eu ouvimos, ficamos surpresos. A garota, ao perceber, não disse nada. Apenas me ajudou silenciosamente a fechar a tampa da garrafa. Então pegou um lenço de papel e começou a secar a água da minha roupa. Em pouco tempo, meu olhar voltou-se para Lian Zirou. Ao ver isso, eu disse em voz baixa: "Obrigado." Lian Zirou levantou a cabeça e viu meu sorriso suave. Instantaneamente, ela se sentiu muito mais tranquila. Mesmo que ela mesma não soubesse. Porque, há pouco, parecia que havia uma pedra presa em seu coração. Nesse momento, os espectadores ao redor estavam cada vez mais focados. A atmosfera também atingiu o auge com os passos de Muyukin. Em breve, chegamos à parte da entrevista após o espetáculo. A apresentadora disse sorrindo: "Colega Kim Jian-yu. Com licença, colega Yukin. Você tem algo a dizer?" Após pegar o microfone, Muyukin acenou levemente com a cabeça e disse: "Primeiro, obrigado a todos que gostam. Em seguida, quero agradecer. Shen Lu. Obrigado por me ajudar tanto. Obrigado por estar ao meu lado todos esses anos. Eu realmente só percebo isso agora. Desculpe. Acostumei-me com sua bondade como se fosse algo normal. Desculpe. Ignorei seus esforços. Desculpe. Realmente. Eu espero que no futuro, na festa de formatura, ainda possa vê-lo ao meu lado. Pode?" Depois de falar, ela fez uma profunda reverência ao público. O local ficou em um silêncio mortal. Em seguida, começou a barulhar novamente. "Quem é Shen Lu? Não durma muito profundo à noite. Essa é a minha deusa." "De qual turma é Shen Lu?" "Acabou. Vamos embora." No caminho, eu dirigia levando Lian Zirou de volta. Porém, durante o caminho, os dois falavam um pouco. Eu também olhava de vez em quando para essa menina de ânimo baixo. Chegou à entrada da viela. A garota foi desabrochando lentamente o cinto de segurança. Ela acenou para mim. "Eu estou indo, viu? Diga um oi para a tia por mim. Desta vez eu não vou descer." A garota piscou os olhos e depois assentiu levemente. Depois, a garota caminhou sozinha pela viela mal iluminada. A velha lâmpada acima piscava. A figura um pouco magra parecia muito solitária. A garota caminhava lentamente, de cabeça baixa, segurando uma bolsa de lona. Não importava o quanto pensasse, ela não conseguia entender. Por que se sentia tão triste? As lágrimas não paravam de descer. Ela não sabia por quê. Sempre foi sozinha, apenas ela mesma. Agora, de repente, não conseguia mais ficar sem aquele garoto. A garota caminhava, limpando as lágrimas. Seus passos eram muito lentos. Ela precisava terminar de chorar lá fora. As lágrimas não podiam ser levadas para casa. A mamãe vai se preocupar. Lian Zirou. De repente, neste momento, uma voz de repente quebrou o silêncio da viela. "Levante a cabeça. Eu disse que sempre estarei atrás de você. Definitivamente vai."